Cumprimentos, amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvamos ao Senhor pelo culto até aqui. E agora queremos continuar oferecendo o restante deste culto a Ele, para que Ele seja honrado e glorificado através de tudo que nós fizermos aqui. Amém? Irmãos, eu queria começar dizendo que, apesar de nós ainda não termos saído dessa pandemia, eu creio que, se Deus quiser, em breve, nós iremos sair. Quem crê que, se Deus quiser, em breve, todos nós iremos sair dessa pandemia. Mas a pergunta que eu quero fazer é: como nós sairemos? Ou, em outras palavras, aprendido que lições nós vamos sair desta pandemia? Você já aprendeu alguma lição? Você já tirou alguma lição desse período difícil que todos nós temos atravessado? Eu acredito que muitas lições nós podemos aprender dessa pandemia e, especialmente, desse isolamento social que, de certa forma, todos nós fomos obrigados a praticar. São muitas as lições, eu creio, que nós podemos tirar para as nossas vidas. Eu ouvi muitas pessoas comentando: eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês apenas uma lição, que não é nova, mas que nesses dias se tornou muito mais visível, especialmente por causa do isolamento social. Essa lição ficou ainda mais clara para mim, e eu creio que não apenas para mim, mas para muitos de nós. Que lição é essa, pastor? É a lição de que o lar é a base de tudo. O lar é a base. O lar é a base de todas as coisas. Perceba que eu não estou dizendo que o lar é o fim de tudo. Eu não acredito que o lar é o fim. Existe uma grande diferença entre o chão e a base. O chão, ele sempre continua sendo chão. É onde as pessoas pisam. Mas a base é diferente. A base é o começo para outras coisas que virão depois dela. Então, eu não estou dizendo que o lar é o fim de tudo. Eu não estou dizendo que o lar é o término de tudo, é o objetivo de tudo. Porém, eu acredito que o lar é a base de todas as coisas que prestam. O lar é a base de tudo aquilo que é bom. E aí você pergunta: de tudo o quê, pastor? O lar é a base de tudo o quê? E se eu fosse dar todas as respostas possíveis para essa pergunta, essa mensagem ia durar muitas e muitas horas. É por isso que eu quero citar apenas alguns exemplos de coisas importantes que devem ter no lar a sua base, o seu começo. E para descobrir a primeira, eu peço que vocês abram a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 6, onde nós leremos os versos 4 a 9. Deuteronômio, capítulo 6, versos de 4 a 9. Quinto livro da Bíblia. Primeiro exemplo de algo bom que deve ter no lar a sua base, nós vamos encontrar aqui. Deuteronômio 6, 4 a 9 diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Eu convido você a orarmos mais uma vez ao Senhor. Pai amado, Pai querido, já estamos recebendo, Senhor, de Ti, através
da tua palavra, Senhor, continua falando aos nossos corações, pois nós somos necessitados de ouvir a tua voz e de receber a tua revelação. Transforma-nos por meio do teu Espírito e da tua palavra. Conforma-nos cada vez mais, Pai, a imagem e semelhança do nosso amo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome de quem eu peço e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui eu aprendo que o lar é a base do ensino. O lar é a base do ensino. Especialmente aqui nós podemos ver o ensino religioso ou o ensino cristão, o ensino bíblico. Eu tenho certeza que os pais evangélicos que me assistem, que me ouvem agora, louvam muito a Deus pelos pastores e pelos professores que pregam ou ensinam a palavra de Deus no templo. Eu louvo muito a Deus por aqueles que ensinam a palavra de Deus na congregação, porque eu sei que o ensino que é dado na congregação é muito valioso. Existe algo de muito especial, irmãos, quando a igreja se reúne. Existe algo de muito poderoso quando o povo de Deus se congrega. É algo especial. É algo especial. Então, eu acredito que os irmãos louvam a Deus por estas pessoas que ministram a palavra do Senhor, porque é algo muito especial. Nós vemos lá em Hebreus 10 e 25, dizendo que não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque existe algo especial na congregação, na reunião dos crentes. Assim como eu creio que os israelitas louvavam muito a Deus por causa dos sacerdotes e dos mestres que ensinavam a palavra de Deus ao povo de Israel. Porém, perceba que não é aos pastores, aos professores, nem aos sacerdotes que o ensino da palavra de Deus é primeiramente confiado. O ensino da palavra de Deus é aqui primeiramente confiado aos membros do lar, aos membros da casa. A palavra de Deus diz, ou seja, as palavras de Deus, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado. Onde? Em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. O lar, a casa, precisa ser o começo do ensino. A casa precisa ser a base do ensino cristão. Mas eu sei que muitos pais evangélicos, cristãos, ao olharem para essa missão e ao olharem para si mesmos, vão ter medo. Talvez vão até dizer, eu não consigo ensinar a palavra de Deus na minha casa, isso é impossível para mim. E Deus já sabia que muitas vezes nós nos assustaríamos. E é por isso que Ele ensina o passo a passo para conseguir cumprir essa missão. Para que possamos ensinar a palavra de Deus no nosso lar. Deus disse primeiro, você tem que me amar. É por isso que o mandamento, amarás o Senhor teu Deus, vem antes de todas as coisas. Antes de falarmos do amor de Deus para os nossos filhos, para os nossos familiares, no nosso lar, na nossa casa, primeiro, o amor de Deus deve estar no nosso coração. E aí Deus diz o segundo passo. Primeiro, ame o Senhor. Segundo passo, tenha a palavra do Senhor no teu coração. Estas palavras que hoje te ordeno, Deus diz, estarão no teu coração. O mesmo lugar onde Deus está, é o lugar onde a palavra de Deus está. Nós não podemos separar o amor a Deus do amor à sua palavra. Quem ama a Deus, ama a palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus, ama ao Senhor. E só depois é que vem o terceiro passo, que é aproveitar as oportunidades.
Quem ama ao Senhor e quem tem a palavra do Senhor no seu coração, vai aproveitar as oportunidades em obediência, as oportunidades de ensinar a palavra de Deus dentro de casa vão surgir, vão aparecer, e essa pessoa vai aproveitar. Ela deve aproveitar, porque o lar é a base do ensino da palavra de Deus. É lá que deve começar. E é de casa que a gente traz para a congregação. Aprendendo em casa e reforçando, muitas vezes até expressando o que nós aprendemos na reunião com os demais irmãos e amigos. Como eu disse, eu espero que essa pandemia passe logo. Mas por que nós não aproveitamos enquanto ela não passa para começarmos a obedecer isso? Você que está me ouvindo, pai, mãe, membro do lar, comece a passar a palavra de Deus no teu lar, nas oportunidades que Deus der, na queda de um copo, na chuva que cai, na notícia da televisão, são oportunidades que Deus nos dá de trazer o pensamento para a sua palavra. O lar é a base de tudo, inclusive do ensino cristão. Em segundo lugar, a base, o lar também é a base dos milagres. O lar é o começo dos milagres. Para isso eu peço que você abra a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Vamos ler alguns versículos, que são os versos de 5 a 7, e depois nós vamos para os versos 32 a 37. 2 Reis, capítulo 4, começando pelos versos 5 a 7, amém? Diz assim a palavra de Deus. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Agora vamos para os versos 32 a 37 do mesmo capítulo. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Gease e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Esses versículos que eu acabei de ler, eles possuem várias coisas em comum, irmãos. Primeiramente, ambos falam sobre milagres. Milagres que aconteceram. Essa é a primeira semelhança. Uma segunda semelhança é que em ambas as passagens, ou seja, ambas as passagens falam sobre milagres que foram concedidos a mulheres. É outra semelhança. Ambos os milagres foram concedidos a mulheres através do profeta, o mesmo homem. São muitas as semelhanças, mas nesse momento eu queria chamar a sua atenção para uma semelhança muito importante. É que ambos os milagres foram concedidos a mulheres através do profeta, mas foram operados
no mesmo lugar. Que lugar é esse? Dentro de casa. Detalhe, em ambos os casos, com a porta fechada. Com a porta fechada. Eu sei que muitas vezes, nos evangelhos mesmo, nós vemos Jesus realizando milagres ao ar livre, fora da casa das pessoas. E eu não estou dizendo, de forma nenhuma, em hipótese alguma, que Deus só opera milagres dentro de casa. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes o nosso lar, o meu lar, o teu lar, será o lugar onde os milagres serão plantados e serão colhidos. O milagre começou dentro de casa, quando estas mulheres tomaram decisões que agradaram a Deus. Sim, elas saíram atrás da solução, mas a solução voltou para a casa delas, para o lar delas. Então foi lá que os milagres foram operados. Sim, o nosso lar é a base de milagres. Deus não precisa de muita coisa para operar milagres. Deus não precisa de um lugar especial. Deus não precisa de uma quantidade enorme de pessoas. Não! Deus deseja homens, mulheres simples, mas com fé no coração. E muitas vezes a resposta para o buscar a Deus será concedido dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Em primeiro lugar, portanto, o lar é a base do ensino. Em segundo lugar, o lar é a base dos milagres. Em terceiro lugar, o lar é a base do trabalho. Vou falar um pouco de trabalho agora. Para isso eu peço que você abra a palavra de Deus em Eclesiastes 10, versículo 18. Apenas um versículo. Eclesiastes, depois de Salmo um pouco, capítulo 10, verso 18. Vai falar sobre o preguiçoso aqui. Vai falar sobre a característica da casa do preguiçoso. Que diz assim: pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Irmãos, eu sei que existe uma crença muito comum de que, para que alguém seja um ótimo profissional, basta que ele se prepare em uma boa escola ou em uma boa instituição. É por isso que os pais e as mães, muitas vezes, se sacrificam tanto para colocar os seus filhos em uma boa escola, em uma boa faculdade, em um bom local onde o ensino é considerado aceitável. O que acontece é que muitas vezes, mesmo estudando em um bom colégio, em uma boa faculdade, esse jovem acaba não sendo um bom profissional. Aí nós perguntamos por quê? E eu creio que existem muitas razões, mas uma das principais é a falha no lar. É a falha dentro de casa. Porque o lar é o local ideal para desenvolver, escute, o lar é a base de desenvolvimento do gosto da pessoa pelo estudo ou pelo trabalho. É no lar que se cria e que se desenvolve o gosto, tanto pelo estudo como pelo trabalho. O lar é a base do trabalho. Nestes dias, inclusive, eu assisti um vídeo que me impressionou muito sobre um especialista falando sobre o comportamento de jovens. E aí ele pergunta: se os jovens não são bons estudantes em casa, quem garante que eles serão bons estudantes no colégio? Se os jovens não são bons
ajudantes em casa, quem garante que eles serão bons profissionais na sua empresa? Então, tem que começar no lar. Como, pastor? Com tarefas fáceis que se desenvolvem para tarefas difíceis. Não é assim que Deus faz conosco? Deus nos dá tarefas, começando de baixo, e a gente começa a obedecer. O que é que Deus faz? Deus aumenta o nível, né? Deus nos faz subir de fase. E aí nós recebemos tarefas mais pesadas. E assim acontece. É assim que tem que ser no lar. Encher garrafa. Eu lembro, em casa nós tínhamos algumas tarefas. Cacimba. Tínhamos que puxar água da cacimba para encher o tanque. Detestava aquilo. Mas minha mãe não perguntava se eu queria fazer ou não. Uma das coisas que eu não gostava de jeito nenhum, ciscar o quintal. Moramos uma vez em um sítio na Maraponga, e eu queria jogar bola. E a minha mãe dizia, você vai, depois que ciscar o quintal. E eu tinha muita raiva daquilo. Mas são coisas que são necessárias, irmãos. Nos ajudam, nos ensinam. Fazer tarefas do colégio, fazer tarefas de casa. É assim que o gosto pelo estudo e o gosto pelo trabalho vão se desenvolver. E aqui eu lembro de um princípio muito importante ensinado pelo próprio Jesus. Que princípio é esse? Quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Quem é infiel no pouco, será infiel no muito. O lar é o lugar para trabalhar a fidelidade no pouco. Ensinar a ser fiel nas pequenas coisas. E Deus vai abrir portas lá fora para quem for fiel dentro do lar. O lar, portanto, é a base do trabalho. Se você deseja ter filhos, parentes, que são bons profissionais, saiba que isso começa aí onde você mora. Trabalhe isso. O lar é a base do trabalho. Em quarto lugar, o lar é a base da proteção. Isaías 26, 20 e 21. Versículos que nessa pandemia foram postados, citados por muitas pessoas. Nesses dias eu fui fazer uma visita e o irmão pediu para eu sentar na cadeira e disse, pastor, olha o que eu vou dizer para você. E aí leu esses versículos para mim. Eu fiquei maravilhado com isso. Isaías 26, versos 20 e 21. O lar é a base da nossa segurança. O lar é a base da nossa proteção. O que é que diz Isaías 26, 20 a 21? Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Quem já não tinha lido esse versículo nessa pandemia? Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Eu fico muito admirado com a fé de muitos cristãos dos nossos dias em relação ao Covid-19. Não foram poucas as pessoas que disseram, eu não tenho medo desse Covid, e por causa disso acabaram não praticando isolamento social. E nós sabemos o que aconteceu com muitas dessas pessoas. Muitas dessas pessoas acabaram perdendo a própria vida. Ouvi falar até de pastores, não só aqui do Brasil, mas também do exterior, dos Estados Unidos. Eu não tenho medo, eu que não vou ficar trancado em casa.
Não, eu tenho a fé. Precisamos ter cuidado para não confundir ter fé no Senhor com tentar ao Senhor. Fé é obedecer ao que Deus diz. Tentar o Senhor é querer obrigar Deus a nos proteger em coisas que nós queremos fazer. Quando Ele mesmo nos manda tomar cuidado. Um exemplo bíblico disso. Jesus no deserto, na tentação, o que foi que o diabo fez? Atira-te abaixo, porque está escrito. Ele dará ordens aos seus anjos para te segurar. Vai lá, prova que tu é filho de Deus, se joga. E aí Deus vai mandar os anjos para te segurar. Qual foi a resposta de Jesus? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu sei que Ele é poderoso para me proteger, mas Ele manda que eu tome cuidado. Ele manda que eu faça a minha parte. Então, precisamos ter cuidado para não confundir ter fé no Senhor com tentar o Senhor. São coisas opostas, diferentes. E nesses versículos que nós lemos, Deus fala claramente sobre uma situação na qual o próprio Deus ordena que o seu povo entre em casa e feche as portas, até que a ira que Ele está derramando sobre a terra passe. É o castigo de Deus por causa dos atos dos homens. Eu não estou dizendo, irmãos, que esse texto está falando sobre o Covid. O Covid nem existia nessa época. O que eu estou dizendo é que aqui nós aprendemos uma lição. E que lição é essa? Muitas vezes, o lugar mais protegido da terra é a nossa casa. O lugar mais protegido da terra, muitas vezes, vai ser o nosso lar. Não porque o cadeado é forte, não porque a tranca é forte, mas porque Deus mandou ir para lá e aguardar lá o que Ele está fazendo. É por isso que as mães, muitas vezes, não dormem, enquanto o filho não volta para casa. Não é porque a casa tem tranca e ferrolho, não. É porque a casa é local de proteção. O lar é a base da nossa segurança. O lar é a base da nossa proteção. Por isso deve ser muito valorizado o nosso lar. Nós vimos até aqui, então, que o lar é a base de muitas coisas. Dentre elas, o lar é a base do ensino, o lar é a base dos milagres, o lar é a base do trabalho. Acabamos de ver que o lar é a base da proteção. Muitas vezes é onde Deus quer que nós estejamos, não por medo, mas por obediência. E para encerrar, para não ficar tão longo, o lar, em quinto e último lugar, o lar é a base da oração. Abra comigo a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 5 e 6. Mateus 6, versos 5 e 6. Versículos conhecidos, importantes da palavra de Deus, que diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Precisamos ter cuidado para não entender esses versículos da forma errada. Eu lembro de algum tempo atrás, um candidato a presidente que chamou muita atenção pelos seus gestos, pelas suas palavras.
Eu lembro que ele chegou a orar em público. E após ele orar em público, levar a Bíblia, vários cristãos chegaram a postar esses versículos em forma de protesto à oração que ele fez em público. Como se o que Jesus estivesse proibindo aqui era simplesmente o orar em público, e não é. Jesus orou em público, os apóstolos oraram em público. O que Jesus está combatendo aqui nestes versículos não é o local onde as pessoas estavam orando, e sim a motivação errada pela qual as pessoas estavam orando em público. Estavam orando em público para serem vistos pelos homens em pé nas praças. Na verdade, a oração é apenas uma das coisas, das boas obras que Jesus cita aqui. Antes da oração, ele fala sobre dar esmolas. E depois da oração, ele fala sobre jejuar. Jesus não é contra ajudar o próximo. Jesus não é contra orar. Jesus não é contra jejuar. O que ele é contra é nós fazermos todas essas coisas com o objetivo de sermos vistos pelas pessoas como pessoas boas. É isso que Jesus condena. Então, o problema não é onde nós oramos, e sim por quê. Porque se o nosso objetivo, se a nossa motivação for Deus, adivinha onde será a base da nossa oração? Se a nossa motivação forem os ouvidos de Deus, nós vamos orar em qualquer lugar, inclusive, principalmente, no nosso quarto. Detalhe, com as portas fechadas. Sabe por quê? Porque lá não há ninguém, a não ser aquele que nós queremos que nos ouça. Se nós oramos para as pessoas, a nossa recompensa virá das pessoas. Se nós damos esmolas para sermos vistos pelos homens, essa será a nossa recompensa, sermos vistos pelos homens. Se nós jejuamos para parecer aos homens que jejuamos, a nossa recompensa vai ser isso. Mas se nós fazemos tudo isso e muito mais, motivados pelo Senhor, em agradar ao Senhor, que Ele receba de nós todas estas coisas, então o local vai ser o de menos. Na verdade, quanto mais escondidos, melhor. Por isso que ele disse, se você está com problema de motivação, vou te dar uma solução. Entra no teu quarto e fecha a porta. E ore ao teu pai que está em secreto. E sabe o que vai acontecer? Quando eu oro para Deus, sabe qual é o resultado? Deus me recompensa. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E essa palavra ela tem um significado especial. Ela é usada para recompensas em público. Olha o que Jesus está dizendo. Me serve com discrição. Me serve olhando para mim, que eu vou te recompensar perante todas as pessoas. O lar é a base da oração. Concluindo então, irmãos, o lar não precisa ser o único lugar onde exista ensino. O lar não precisa ser o único lugar onde exista milagre, onde exista trabalho, proteção, oração e um monte de outras coisas, não. Mas eu acredito que o lar precisa ser a base, onde tudo isso e muito mais
acontece na minha vida e na tua vida. O que eu mais tenho ouvido pessoas dizerem: a minha casa é uma prisão. Mas para quem conhece a palavra de Deus, aproveitando isso que Deus está fazendo, porque se nós fôssemos escolher, nós não escolheríamos o que está acontecendo, mas é Deus que está fazendo. Para quem conhece a palavra de Deus, a casa não é uma prisão. A casa é uma maternidade que gera vidas e mais vidas. Que o nosso lar, que o meu lar e o teu sejam o começo de tudo isso. Se as nossas casas forem fortes, os nossos crentes serão fortes e, consequentemente, as nossas igrejas também serão. Que Deus nos ajude, que tomemos decisões de começar algo enquanto é tempo nos nossos lares. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque os teus pensamentos são maiores do que os nossos. Senhor, a vida estava correndo de uma forma que talvez até fosse confortável, mas que não estava sendo agradável a Ti. E agora o Senhor nos força, de certa forma, a mudarmos de ambiente, para também mudarmos de caráter, de atitude, de comportamento, de visão. O Pai nos ajuda a entender que uma das principais lições, que não apenas a pandemia, mas a Tua palavra nos ensina, é que o lar é a base de muitas coisas, Senhor, como essas que nós estudamos hoje. E que assim não seja apenas na teoria, Senhor, mas que pela Tua graça, Senhor, nos ajude a ser assim também na prática. A começarmos talvez de pouco, Senhor, a sermos fiéis no pouco, para que o Senhor nos dê o muito e cada vez mais. Pai, eu agradeço porque a pandemia ainda não acabou. É porque o Senhor está estendendo a oportunidade de aprendermos esta lição. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Pai, eu peço que quando a pandemia acabar, quando o Teu povo voltar a se congregar, essa lição não seja esquecida, Deus, mas seja praticada nos lares dos Teus seguidores. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus.